Campos, o economista Marco Antônio Nogueira é o entrevistado de hoje aqui no JM News 1, com um importante alerta vindo de dados demográficos. Como a competitividade dos negócios é afetada pelo envelhecimento da população? Essa é uma das questões respondidas por um estudo elaborado por ele e começo justamente com ela. Bom dia, Marco Antônio, seja bem-vindo de volta aqui ao JM News. Olá, dia bom para todos. Se Deus quiser, né? Ele há de querer, mas como diz ajudar. Como diz o provérbio árabe, reze para lá, mas amarre seu camelo. É árabe, não? Ô Marco, me diga uma coisa, nós estávamos conversando aqui nas preliminares, né? Sim. Aliás, a Larissa com você, o Brasil tende a enxugar seus habitantes? Sim, a tendência é a redução da população brasileira. O grande problema é quem vai pagar a conta dos aposentados, né? Principalmente aqueles a partir da década de 50, que nasceram na década de 50 e 60. É um problema sério. Mas tem um problema mais sério dentro do sério. Os homens, né? A força de trabalho dos homens está diminuindo também. E nenhum país rico sobreviveu com uma queda, como nós temos no país, da proporção de homens em relação a mulheres. E esses homens estão reduzindo sua participação em função de alguns fatores, mas o principal é a violência, principalmente a partir dos 20 e 24 anos, onde há uma queda no percentual de homens na população. Consequência do quê? Da violência. Principalmente da violência e também, em segundo plano, a questão de saúde. O homem não se cuida tanto quanto a mulher. Mas não compensa a mulher na entrada dela nesse mercado de trabalho, não faz uma compensação? Para algumas atividades, no que a gente tem hoje como estrutura econômica, não. Precisaria ainda do equilíbrio entre homens e mulheres, né? Ou o não tão desajuste que hoje temos. Hoje nós temos aproximadamente a mulher vivendo quase 8 anos a mais do que o homem. Isso causa desajustes na economia. Em alguns setores, né, é muito complicado ainda a presença de uma mulher. Aliás, na Previdência, sobretudo, né? Esse desequilíbrio, porque ela se aposenta mais cedo. Sim. E vive mais. Sim. Se aumenta o desequilíbrio, que já é grande, né? Sim. Apesar de que com a nova reforma a mulher, né, quando casada e podendo receber o auxílio ou aposentadoria do homem, ela tem uma certa redução, né, no seu valor. Então é uma forma de equilibrar o já deficitário sistema previdenciário, a pirâmide que a gente diz previdenciária. Inclusive no estudo do senhor, né, fala que a partir de 2051 ali a gente vai ter mais pessoas recebendo aposentadoria do que de fato pessoas contribuindo com a Previdência, né? Perfeito. Isso, quais que são os reflexos disso no futuro desta geração atual? Olha, já começa agora. O ano que vem a Previdência ela vai custar R$1 trilhão. É muito dinheiro, né? R$1 trilhão que você poderia, se bem gerenciado, atribuir, levar para a ciência e tecnologia, para a infraestrutura, e o governo injeta ali na Previdência algo em torno de 300 a 400 bilhões de reais por ano, porque tem déficit. Só um detalhe, o déficit da Previdência pública, municipal, estadual e federal é maior, porque eles saem recebendo muito mais do que a média da aposentadoria brasileira. Então os reflexos são econômicos. Você tem menos dinheiro ou menos orçamento para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, etc. Mas isso também já está limitado, né, Marco? Vai se limitar mais. Não, na União já está limitado, né? O servidor hoje, ele não paga de acordo com o que ele ganha, porque há um limite, há um teto que é o da Previdência. Sim. É isso? Se ele quiser aposentar com aquele valor que ele tem que fazer uma contribuição para a Previdência privada. Isso, né? Isso. E o município vai chegar a isso o ano que vem também. Ele tem que chegar. Claro que já tem uma conta a ser paga. Isso que eu ia falar, tem um estoque de quem já está aposentado e daqueles que irão se aposentar. Por exemplo, a questão previdenciária dos institutos municipais, ela é muito crítica, mais do que a do governo federal, porque queira ou não, o governo federal, em última instância, pode imprimir dinheiro. O municipal, não. O estadual, também não. Esse é um problema sério, que na minha opinião ficou mais sério quando a China recentemente disse o seguinte: eu vou mexer na minha previdência. Para o governo chinês mexer na previdência deles,
Você imagina como está a nossa questão da Previdência. Né? Apesar que lá tinha aquela política de um filho por habitante. Eu ia te falar isso, a superpopulação, né? Mas agora estão precisando de mais pessoas. Porque não tem força de trabalho. Não tem força de trabalho. E tem um detalhe, a chinesa não quer ter mais filho. Porque isso é uma tendência que a gente tem visto aqui também, né? Sim. Com relação à dificuldade que algumas famílias enfrentam em querer ter mais de um filho. Pelo elevado custo que é, né? Ter uma criança em casa, é o que a gente estava falando ainda antes da entrevista começar oficialmente, né? Que a gente tem visto que ali na parcela mais alta do poder aquisitivo da população, a vontade de ter filhos diminui. E na parcela mais baixa, aumenta. Né? E eu queria entender como isso reflete na saída de pessoas do país. Porque eu vejo que em algumas economias onde esse mesmo fenômeno acontece, a gente viu muita gente saindo do país pelo alto custo de se manter no país de origem. Isso também pode acontecer aqui? Isso, de uma certa forma, nas camadas mais altas, média alta da sociedade, classe B+, e classe A, de uma certa forma já acontece. As pessoas indo para a Europa, a Alemanha está com um programa, por exemplo, de recepção de profissionais incrível. O Canadá também. O Canadá tem feira praticamente todo mês em São Paulo, né? Para recrutamento. Justamente porque eles não têm essa força de trabalho jovem, né? Não tem essa força de trabalho jovem, é um país que em níveis, em percentuais, já tem a sua idade, o seu percentual de idosos avançado, né, como mas no Japão. Não parasitas, não. Não. Esses daí nem visto recebem, né? Tem algum critério. Então, para essas classes, sim, você tem uma fuga. Né? E está tendo uma fuga que pouca gente está percebendo, vou falar fuga, né? Que é o Paraguai. Pouca gente está percebendo o tanto de brasileiro, e nós estamos com um problema geopolítico com eles, porque no agronegócio as pessoas mais... O setor mais forte do Paraguai é tocado basicamente por brasileiros que foram para lá. Então, Larissa, é o seguinte, as classes altas estão conseguindo mandar seus filhos, ou, de uma certa forma, os filhos indo. Irlanda é um caso clássico. Itália precisa de enfermeiros, cuidadores, de uma forma enorme. Mas a maioria tende a ficar aqui. Por várias questões, né? Apego à família. Apego à família, a questão social, a questão financeira. Por quê? Porque quando você analisa um país pela paridade de poder de compra, que se chama PPP, o Brasil é barato. Né? Quando você pensa que um melão no Japão custa R$600 e que a mulher japonesa prefere uma cesta de frutas do que um diamante, porque é uma coisa incrível, é cara... A paridade de poder de compra ainda retém grande parte dos brasileiros por aqui. Agora, se você perguntar para um jovem, você quer ir para fora? Ele provavelmente vai dizer, olha, eu gostaria. Então, nós não cuidamos do que deveria ser cuidado, e a questão do prognóstico ela é complicada. Mas a gente pode chegar no ponto de precisar também importar mão de obra de outros países, como hoje está acontecendo, da gente mandar pessoas para fora? Mas ninguém vem aqui ganhar salário mínimo, não. Então, por isso que eu queria entender, porque se você não chega nesse ponto, entendo eu que vai haver um empobrecimento do país, porque as nossas mentes brilhantes, digamos, entre aspas, vão acabar optando pelo êxodo, digamos assim, e a gente não vai ter essas pessoas. Reduz a mão de obra para produzir. Isso já acontece em determinados setores. Se você pegar, por exemplo, o call center da ACS, né, Algar Telecom, lá em Uberlândia, eles atendem da Índia à Irlanda. Brasileiros. Claro, sabe falar inglês, tem toda uma estrutura, etc. Na área de tecnologia, é muito comum brasileiros aqui trabalhando para empresas estrangeiras. Conheço vários. Isso. A questão do agronegócio, eu não sei se vocês viram uma reportagem, uma empresa de Piracicaba controlando o trator no meio oeste americano. Sim. Né? Um joystick ali, vamos imaginar. É claro, ainda são pequenas amostras, mas dizem o seguinte, para aquilo que exige cérebro, nós já estamos perdendo, e a tendência é perder. Virão de lá para cá muito difícil. Né? Porque a primeira questão de uma pessoa, principalmente casada, quando vem para um outro país, é a decisão da mulher. A mulher é a primeira a dizer vai ou não vai.
Eu lembro disso na época que estava aquela disputa se a Mosaic, né? Se ela sairia de Cubatão ou Pernambuco, eu lembro que tinha unidades e viria para cá. E em uma das reuniões com o RI deles, ele colocou, quem decide é a mulher. Tem escola, tem estrutura, tem escola bilíngue, tem aeroporto, tem cinema, enfim, tem shopping, né? Então, dificilmente você vai atrair em grandes quantidades para ficar fisicamente no Brasil estrangeiros, a não ser argentinos, que estão aqui há muito tempo. Ô Marco, voltando à questão da Previdência, o STF decidiu aí recentemente que estados, municípios e a própria União podem aderir ao INSS. Você acha que essa é a tendência dos municípios? Wellington, eu diria que é uma válvula de escape. Não tem como. A conta não vai fechar. Não fecha. Uma questão dos municípios, voltando a eles, e o Fundo de Previdência, é que você tem um estoque de pessoas que já está aposentado e que vão aposentar com salário acima da média de quem está trabalhando. Sim. E quem está trabalhando não tem a mesma média salarial de quem está na ativa já para aposentar ou os aposentados. Então, a conta não fecha. Uma forma interessante é você poder contratar pela CLT seguindo essas regras que o Supremo falou. Tem que ter concurso, não é para qualquer cargo, né? Sim. E por aí vai. Porque tem alguns cargos que realmente o poder público não pode ter o domínio sobre eles, né? Isso. Para não facilitar para os malandros. Cargos né? de Estado, que a gente diz, né? Exatamente. Então, é uma forma, sem dúvida alguma, interessante. Porém, a mais interessante é elevar a produtividade dos entes federais, municipais e estaduais. A produtividade do trabalho. E esse é um dos maiores problemas, se a gente for analisar, do Brasil. Se você imagina que 4 brasileiros fazem o trabalho de um americano, tem muita gordura para ser cortada, né? No sentido macro da gestão. Agora me diga uma coisa, Marco, ainda nesse aspecto do seu estudo feito, qual seria a saída para conter essa redução de habitantes no país? O que significa redução de força de trabalho também, né? Olha, não tem como conter. É um processo, eu até citei ali uma tsunami, que a gente chama em gestão de tsunami gerencial. É um processo inevitável. Haverá redução substancial, né, da força da população brasileira, pelo menos até 2040, 2050, que se a gente for analisar em termos históricos, já está aí na porta. Não tem, Wellington, é algo já dado. Vai reduzir a população brasileira. A questão é, o que eu vou fazer com o meu orçamento? Porque o orçamento é política, né? Eu vou privilegiar um setor, uma área, o que eu vou fazer com ele? Eu acredito que a gente já deveria estar priorizando a questão da saúde. Eu cito muito o paradoxo do colégio Castelo Branco. Era o maior colégio, talvez, do Triângulo Mineiro. Sempre lotado, com poucas opções de vaga, porque estava sempre cheio. Isso. E hoje? Então, vale a pena eu dedicar parte do meu recurso orçamentário para a educação ou para o social? Isso é uma reflexão. Porque a gente dedica uma boa parte para o recurso educacional. Não estou dizendo que não deve, mas deve medir a eficiência também, coisa que a gente não faz. A gente não faz isso, exatamente. Isso. Comentamos isso aqui essa semana, diante da análise do orçamento municipal. Exatamente. Quanto vai custar uma creche e quanto vai custar um leito de hospital para o idoso? O leito do hospital para o idoso é muito mais, né, do que uma creche. A creche, a tendência, pegando o paradoxo que eu criei esse paradoxo do Colégio Castelo Branco, eu conheço. Mas é um bom exemplo, realmente. Sim. Lógico, né? E você vai ter que investir no social. Só que hoje os nossos idosos vão andar na rua, caem num buraco. Nós não resolvemos a questão básica e estamos aí às portas. Na verdade, a gente já perdeu, né, o bônus demográfico. Estamos às portas aí do crescimento vertiginoso, né, da população mais idosa. Lembrando que Uberaba, censo 2022, 11% da população está acima de 60 anos. E isso vai crescer em média 1%. Ou seja, eu tenho que preparar pelo menos a cidade.
Ô Marco, agora dentro dessa lógica aí, uma reforma da Previdência ou outra é inevitável, né? Vai ser inevitável. Aliás... Mas você acredita que às vezes a população precisa trabalhar até mais tarde? Vai ser isso. Olha, ela já está, né? Quem vai em São Paulo e a gente vê lá aqueles senhores com a placa Compro Ouro, mande seu currículo, acho que todo mundo já, pelo menos na TV. Tem uma estatística, inclusive está no estudo, que os aposentados, em quase 80% dos casos, ou dependem da família ou dependem do emprego. Então, se você pensar que aproximadamente 75% dos aposentados recebem de 1 a 2 salários mínimos, né? E muitas vezes um filho está lá dentro ainda, um parente mora com ele tem um consignado no nome dele. Então, é um problema complicado. Então, vai ter que ter uma reforma. Tanto é que essa última reforma que houve, ela é simples. Eu vou pagar menos, mas vou atender um maior número. Vou achatar a pirâmide do atendimento. Por isso é que a gente entra no outro assunto, que é a educação financeira. Infelizmente, apenas 4% da população brasileira poupa para a aposentadoria. Ah, mas não tem dinheiro. Ok, eu não vou discutir a questão dele, estou discutindo o número. Se só 4% poupa para a aposentadoria, significa que eu vou ter que ter um Estado que vai ter que ser mais presente na vida do cidadão. E a gente caminha por um lugar perigoso, que é o Estado interferir nas relações. Vai ter que ser. Vai ter que ser. E nós precisaríamos há muito tempo ter trabalhado essa questão financeira, mas... Agora, quem pode, atente para a observação, né? Prepare o seu futuro. Se prepare para a velhice. Se prepare para a velhice... pensando que vai ganhar menos, as oportunidades de trabalho, até pelas tecnologias da informação, serão limitadas. E aqui em Uberaba não dá para pôr a placa Compro Ouro como tem em São Paulo. Quer dizer, mesmo que seja um subemprego. É uma situação, o Wellington, Larissa... bilhete de loteria, né? Também, mas hoje com a internet você já exatamente. Você sabe o que me preocupa? Vão ser iscas fáceis de pessoas que vão, às vezes, usar essas pessoas para golpes, né? Porque é aquela velha história, do mesmo jeito que às vezes o tráfico pega as pessoas vulneráveis, que são crianças e adolescentes, em situação, né, de vulnerabilidade mesmo, quem que vai ser a população vulnerável no futuro? Isso já acontece muito com os idosos, né? Em relação a esses empréstimos consignados. Não, mas eu digo assim, e outros mais, né? Vão ser usados justamente para aplicar os golpes e não só para sofrer os golpes. Mas aí vai depender da índole de cada velhinho, né? Não é Mas possível que o cara vai virar bandido depois de velho. Mas tem gente que já tem uma tendência, só falta um empurrãozinho, né? Não. A gente está brincando, mas é algo que já acontece no caixa de banco. Quantos golpes, né? Não sei mexer aqui, qual que é a senha, a malandragem está ali por perto. Por isso que a gente, enquanto nação, estamos atrasados, deveria olhar com muito cuidado para essa questão. E agora a gente tem aí, provavelmente, uma redução dos gastos sociais, que não tem como você não mexer no orçamento federal. 90% dele é engessado, é funcionário público, é previdência, né? E vai por aí afora. Ou seja, caminhamos para um prognóstico que diz que o Brasil vai... primeiro, ele ficou velho antes de ficar rico e seremos um país de renda média baixa. Isso é terrível. Um país de renda média baixa significa não inovação, não poder de consumo, pouco emprego, pouca produção, pouca variedade. É aquilo que a gente fala, inclusive, a respeito de Uberaba, né, Marco? Uberaba é uma cidade rica de povo pobre, né? País pela mesma forma, né? Sim. Na média, né, se você for analisar o salário médio do uberabense, ele está beirando 2.800, etc. e tal, que não é muito diferente do salário médio de Uberlândia. Mas a questão industrial em Uberlândia e a questão de serviços diferenciados faz com que, na média, tenha um salário um pouquinho elevado. Agora, fica aquela pergunta, né? 2.800 ou a média do salário do aposentado 1.813, aposentado urbano. Como? Vai ter que ir para um outro emprego, ele vai ter que ter ajuda da família, etc. Vocês estavam citando, eu estava no carro, a questão de asilos, de assistência social para o idoso. Isso vai ser algo cada vez mais intenso, que deve merecer a atenção.
é aquela história, né? Isso é um problema, o envelhecimento mas para alguns negócios pode... Ser bom. Sim. A experiência dita muito. Isso, pode ser bom, né? Tanto num trabalho quanto também num negócio estruturado para atender o idoso, por exemplo, numa casa de repouso ou num asilo. Não é fácil não, viu? Não, pelo amor de Deus. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu acho que a gente precisa também criar nas pessoas uma cultura de cuidado com os nossos idosos. Né? As pessoas que vão ficar idosas no futuro, elas precisam parar de ser marginalizadas no sentido de essa pessoa não serve para nada. Né? Mas, aliás, sobre o aspecto econômico, talvez o Marco possa até falar melhor do que isso, né? Nós não cuidamos não só dos idosos, né? Nós não cuidamos de ninguém. Das pessoas, né? De uma forma geral. A começar das crianças, né? Exato. Exatamente. Da mulher. Inclusive, assim, a gente vê que às vezes eu posso falar porque eu estou nessa situação, né? Mas eu tenho muitas amigas que tiveram dificuldade para voltar a trabalhar depois da maternidade. Ah, sim. Né? Então você vê, por exemplo, hoje em dia a licença maternidade no Brasil são 4 meses, mas você não acha lugar nenhum, seja instituição privada ou pública, que receba bebês com menos de 6 meses. Então como é que você faz nesses 2 meses? O que você não tem como voltar a trabalhar, né? E qual é o impacto disso para o empresariado, ô Marco? Do envelhecimento da população? Não, da questão da maternidade. O impacto, ele enquanto a pessoa, uns 4 meses, que depois estende para mais que ele pega férias e tal, então a gente está falando... Que é o período da estabilidade como um todo, né? São 5 meses de estabilidade para a mulher. Para o empresário, isso não chega a ser um custo, porque parte vai... a previdência, né? Ela absorve. Mas a questão da produtividade, sim. Você tira uma pessoa experiente durante praticamente metade de um ano, né? E a mulher é produtiva no trabalho, né? A mulher, sim, no trabalho, né? E você está do lado de uma em casa também, para não gerar... em casa, a mulher é produtiva, é multitarefa, que a gente diz. Então, o impacto para o negócio é a perda de produtividade e até de custo, porque em alguns momentos você tem que contratar alguém para substituí-la ali, né? Mas para a mulher o maior problema é o medo do desemprego, né? Depois que volta da licença. Isso pode inclusive afetar a decisão de ter ou não mais filhos, né, Marco? Isso está afetando as mulheres. Eu citei o caso da China, né? Que as mulheres não estão querendo ter o segundo filho, né? E o governo pagando, a Alemanha está pagando, o Japão está pagando para ter filho. Olha em que ponto chegamos. No Brasil a gente vai chegar em breve. Isso afeta. Afeta porque a mulher ela vai pensar... E como ela é multitarefa, olha o futuro, a escola, a creche, a educação, esse mundo violento. Então, realmente as famílias ficam apreensivas nessa questão de ter um filho, né? Ou mais de um filho. Tanto é que a estatística que está no meu trabalho ali despenca o número de filhos por mulher, né? No Brasil. E isso é muito ruim para a economia do país. No caso específico de Uberaba, como é que você vê essa relação população e economia, Marco? A população de Uberaba também entra nessa estatística de um modo geral. Talvez um pouquinho melhor. Mas a proporção de idosos acima de 60 em Uberaba, que em 2022 era 11% e vai crescer no mínimo 0,8 ao mês, ela pode afetar a economia de uma cidade, como afeta de um país, né? A questão da área de serviços, e aí a gente entra num outro campo, ela é importante até para absorver esse pessoal da melhor idade. A área de serviços. A indústria está automatizando, a indústria ainda precisa de pessoas com porte físico melhor, tal. Então, o que precisaria em Uberaba ou no país é trabalhar a qualidade da área de serviços. E a qualidade da área de serviços agora está passando por essa questão do 6x1, né? Que a gente não sabe para onde vai caminhar. Ela passa por atrair empresas na área de tecnologia. E uma coisa interessante, se você passar nos pedágios, eu faço essa análise sociológica, antes era a molecada que estava na cabine do pedágio, hoje são pessoas de uma certa idade. Por uma razão simples, são mais comprometidas. Então tem essa vantagem, né? Tem um conhecimento, um background melhor,
que podem ser absorvidos pelo mercado de trabalho, na área de serviços. Só um problema, a área de serviços, em média, paga menos que a indústria. Bom, eu acho que o Brasil encontra solução fácil para essas coisas. Vamos transformar as pessoas de até 70 anos em meninos, certo? Ó, o E a Benjamin população Button. vai envelhecer menos. Vamos para o caso do Benjamin Button. Ô, Marco, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, nosso tempo É curto. está estourado. É. Né? O papo é bom, É. não é? Eu, pelo menos, gosto muito. Acho que Então. toda vez que o Marco Antônio vem cá, eu aprendo muito sobre economia, né? Exatamente. E nossos ouvintes também. E olha que a gente não falou da parte mais sensível do corpo humano. Exatamente. O bolso. É, claro. Mas essa aí a gente ia assustar muita gente. Deixa, hoje é só terça-feira ainda. Marco. Isso, tá certo. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigada, Marco.